Tudo bem, pessoal? Estamos aqui mais uma vez para conversarmos sobre os temas referentes à nossa disciplina. Então, agora no capítulo 6 e 7, ou na aula 6 e 7, para ser mais exato, nós vamos conversar um pouquinho sobre as culturas negras no Brasil. Então, aqui na página 268, 268, nós vamos ver um pouquinho acerca do conceito de grupo étnico. Então, grupo étnico é aquele que perpetua por meios biológicos e partilha a cultura comum, comunicando-se e interagindo de tal forma que se torna fácil a identificação de seus membros. É, na verdade, uma forma de organização social. Então, o que é muito interessante a gente perceber? Que, afinal de contas, a forma como os negros foram trazidos para o Brasil foi, acima de tudo, uma forma violenta marcada pela escravidão, que todos nós já sabemos. A questão que interessa pensar, acima de tudo, é como é que esses grupos sociais, vindos da África para cá, foram, acima de tudo, coletados, ou capturados, ou aprisionados na África e trazidos para cá. Então, assim, já para colocar aqui uma coisa muito importante, de um modo geral, a grande maioria dos negros que saíram da África para cá vieram dessa região aqui. Vou mostrar aqui para vocês, então. Desta região aqui que nós conhecemos como, muitas vezes, Costa do Ouro, Costa da Mina. Então, a região da Nigéria, do Benin, do Togo, da Gana, ou do país de Gana, Costa do Marfim. Tá? De um modo geral, os primeiros que vieram para cá vieram dessa região litorânea, que começou por essa costa e depois foi se alargando por toda a região ocidental da África, Até mesmo aqui lembrando muitos e muitos angolanos que vieram para cá por meio da escravidão. Então é muito importante a gente perceber que boa parte das pessoas que viviam aqui no Brasil, originárias da África, durante o período da colonização, são pessoas que vieram desta região africana. Bem importante também destacar, se vocês quiserem, que para nós, olhando para a África agora, do ponto de vista aqui do mapa, a região mais rica da África sempre foi a região do norte. E a região mais pobre sempre foi a região do sul. E essa região aqui, propriamente dita, da Costa do Ouro, era uma região intermediária entre os mais ricos e os mais pobres. Então, se a gente for ampliar um pouquinho mais aqui o nosso mapa, é bem importante a gente perceber que, de um modo geral, a gente vai ter uma divisão bem clara entre a região equatorial, supraequatorial e subequatorial. Então é muito interessante perceber que essa diferença é fundamental para pensar o quanto que a questão migratória, a questão, na verdade, da migração forçada, é uma migração marcada por esta divisão territorial. Então, primeiro é bom lembrar, o norte da África é uma região um pouco mais rica e a região abaixo da linha do Equador, ou a região sul, é um pouco mais pobre ou carente. Outra coisa muito importante que é bem bacana vocês perceberem, que apesar de ser aqui nessa região da Etiópia, na região oriental da África, é bem importante que vocês entendam um pouquinho também que existe uma diversidade muito grande de religiões dentro do contexto africano. Por exemplo, nós conhecemos as religiões de matriz umbandista, digamos assim, mas de um modo geral nós também temos que compreender que aqui na região da Etiópia havia e ainda há muitas pessoas de origem islâmica ou de origem judaica. Então por isso é bem interessante vocês darem uma olhada, se vocês puderem, no filme do Netflix, esse daqui, Mar Vermelho, que vai falar um pouquinho sobre a história de pessoas, de africanos, que foram resgatados por judeus aqui na região, então, ou melhor, aqui na região, mostro aqui de novo, da Etiópia, e que foram resgatados porque, de um modo geral, eles foram perseguidos, muito perseguidos nessa região aí. Então é bem interessante mostrar esse filme para vocês como uma sugestão para pensar um pouco essa questão também da diversidade religiosa dentro da África. É bem interessante também que vocês deem uma olhada, se vocês quiserem, neste blog da Isabela Moscov. Apesar dela criticar o filme, é uma sugestão que vale a pena ser vista, na minha opinião. Vale a pena você dar uma olhada, vocês darem uma olhada se quiser. Voltando então agora diretamente ao texto, é bem importante então na próxima página perceber que justamente nós aqui no Brasil somos, afinal de contas, devedores de várias expressões africanas que passam pela linguagem,
pelas palavras, mas também pelas questões simbólicas, espirituais, materiais. Então, se a gente for analisar hoje no Brasil, o estado mais marcado pela cultura africana é a Bahia, enquanto nós aqui no Sul somos marcados pela colonização europeia, de modo geral, né? Aqui outras ideias interessantes, os aspectos históricos. Tá? Quero destacar algumas coisas bem importantes. Então, primórdios da escravidão africana. É inegável a participação do elemento negro na formação sociocultural e econômica do Brasil, que recebeu durante 3 séculos contingentes africanos cada vez mais numerosos. Foram trazidos compulsoriamente pelos portugueses na condição de escravos e não de grupos portadores de configurações culturais integradas. Essa situação concorreu para que a inevitável transmissão de suas culturas se fizesse de forma fragmentada e mesmo depreciada, né? Então, justamente porque o homem branco, naquele período, via o negro como um sujeito inferior. Então, aqui já falei e mostrei, né? Lá no século XV, de modo geral, o comércio de escravos foram trazidos para cá e comprados na Costa do Ouro, e mais tarde ao longo de toda a costa ocidental da África, né? Bem importante destacar essa parte. Né, o escravo na economia brasileira, né? Então é bem importante destacar esses 2 aspectos da página 271. Então a cultura como um todo foi influenciada pela presença africana aqui no Brasil, mas alguns setores como a vida social, econômica e religiosa foram fortemente marcados por essa herança que persistiu durante pelo menos 3 séculos. Apesar da destruição das estruturas africanas, seus valores subsistiram através da formação de novas instituições influenciadas pelos modelos africanos associados aos europeus e aos nativos. Então, de um modo geral, o que é muito interessante vocês notarem é que com Dom João III, em 1549, inicia-se um processo de legalização da entrada do escravo negro, né? Que tinha, então, a partir daí, a ideia de que cada engenho poderia ter até 120 escravos. Mas isso foi ampliando-se cada vez mais, até que em 1850, dos 8 milhões de habitantes no Brasil, 2 milhões e 500 mil eram escravos, porque era um negócio muito rentável. A partir daí também começa a miscigenação e a mestiçagem, né? Que nós criamos aqui no Brasil através da nomenclatura do mulato, que é o mestiço do branco com o negro, e do cafuso, que é o mestiço do negro com o índio, né? Então é muito importante destacar então essa formação que vai se ampliando da vinda dos negros para cá, e como que de forma ilegal também o negro vai entrando e vai sendo vítima da escravidão aqui no Brasil. Então é bem importante destacar, né, outro elemento bem forte aqui, né, que de um modo geral não se entendia ou não se via o negro a partir da diversidade cultural que ele tinha nessas regiões nas quais ele foi capturado para a escravidão. Então se olhava o negro como se fosse uma única família, digamos assim, um único grupo de pessoas. Então, na verdade, é muito interessante a gente perceber, né? Quando nós olhamos para o europeu, nós conseguimos entender que sim, existe o alemão, existe o italiano, o espanhol, o francês, o inglês e tantos outros, né? Mas quando se olha para o negro, sempre se olha do mesmo modo, como se fosse um grupo de pessoas marcados por uma identidade única, o que é um grande erro, né? Então esse é o grande ponto que vai sendo apresentado aqui. Tá? De um modo geral, né, nunca se olhava o negro como realmente uma pessoa portadora de direitos, né? Então, quando acaba a escravidão no Brasil, o negro ou o escravo negro não se transforma num camponês, porque não tem a mesma estrutura que os brancos que vieram para cá, fundamentalmente depois da escravidão, no final do século XIX, início do século XX. Então, eles não vinham, ou não vieram, perdão, para cá com uma ideia de que eles poderiam se tornar também autônomos depois, né? Então sempre foi visto por um viés muito negativo a presença do negro aqui, apesar de que ele foi muito importante durante 3 séculos na plantação de cana-de-açúcar, fundamentalmente, né? Então aqui é bem importante representar essa ideia. Então, como diz Tales de Azevedo, que vai aparecer bastante no texto, o negro representa um elemento tão significativo na vida brasileira que não é possível escrever uma história da cultura no Brasil, discorrer sobre a história nacional sem abrir um capítulo sobre esse tema, né? Então, até voltando aqui o quanto que é forte essa ideia, que vejam, né? Até o final do século XIX foram de 3 milhões e 500 mil a 4 milhões de escravos trazidos da África para cá de forma ilegal ou clandestina, tanto faz, né? Vamos lá, continuando então.
né? É muito importante lembrar agora, então, a diversidade dos grupos culturais que vieram da África, né? Então, de modo geral, olha aqui, ó, né? Acredita-se que nos primórdios da colonização, a maioria dos escravos procedesse de locais situados acima do Equador, onde o domínio europeu, desde há muito, havia se implantado e onde o comércio entre brancos e negros já era muito tradicional. Vinham da Guiné Portuguesa, região imprecisa, que se estendia para o norte até o Senegal e para o sul até a Serra Leoa, incluindo a Guiné. Então, lembrando aqui, então, essas ideias. Aqui, então, a divisão, né? Segundo Tales de Azevedo, a região da Guiné, de Angola e do Congo depois, né? E, finalmente, aqui a Costa da Mina, tá? Então, os grupos não eram grupos iguais, então haviam dois grupos, os Achantes e os Minas Popos, né? Aqui bem destacado, né? E daí depois, mais tarde, os grupos que eram justamente do litoral e depois do interior, do Sudão islamizado, sudaneses, né? Daí aqui justamente, olha, as várias famílias étnicas, sudanesa, sudanesa islamizada, banto da contracosta, Moçambique e tal, África setentrional, África meridional, né? Então, de modo geral, vejam, havia uma variedade muito grande de negros e eles não eram vistos ou compreendidos como iguais a partir deles próprios, mas o homem branco sempre os via do mesmo jeito, né? Então essa é a grande questão. Então muito dessa diversidade cultural foi abafada porque todos deveriam ser vistos como simplesmente negros e pronto. E justamente por isso vai aparecer aqui uma divisão muito grande no território, né? Desses 4 milhões de africanos, 38% foram para o Rio de Janeiro, né? Outros foram para Minas Gerais, outros foram para Bahia, Pernambuco, São Paulo, né? Maranhão, Pará. Boa parte, como nós sabemos, então, migraram também para a Bahia depois, né? É muito interessante os entrepostos litorâneos aonde os africanos chegavam, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Paraíba, Alagoas, né? Depois o Maranhão, Pará, ok? Aqui os vários grupos que foram sendo distribuídos de acordo com o território brasileiro, a predominância deles, né? Ok? E aqui no final, antes da gente passar agora, né, depois a gente vai passar para outra parte na próxima aula, é bem importante apenas lembrar, né, que essas características que eles vão ter são bem interessantes. Os negros não são vistos a partir deles próprios como se fosse um grupo único. E esse é o ponto mais importante desse capítulo, dessa parte, né? E depois nós temos aqui as divisões mais importantes que nós podemos compreender. E daí no capítulo 7 a gente vai trabalhar especificamente as culturas dos negros e as suas contribuições para o Brasil, ok? Sucintamente, essa é a ideia fundamental deste capítulo. Um abraço a todos e tudo de bom.